Boa noite! Estamos aí começando a primeira live do Agosto Transparente. Após meses de planejamento, que precisou ter uma adaptação por conta da pandemia, mas isso não nos impede de estarmos juntos aqui hoje, participando com vocês. Tenho a presença da... Deixa eu começar aqui, peraí. Deixa eu começar me apresentando aqui antes de tudo. Eu sou Alessandro Vieira, voluntário do Observatório Social do Brasil de Limeira, e vou fazer a mediação desse evento com o tema O Cidadão no Controle Social. O evento vai reunir em lives semanais às quartas à noite especialistas que abordarão vários temas relevantes com foco nos direitos e deveres do cidadão. A programação completa você confere no osblimeira.org.br/agosto. Mesmo na versão virtual, estamos certos de que vamos atingir nosso objetivo e de envolver, os cidadãos no debate, na busca por mais transparência e eficiência no poder público. Para esse primeiro dia do Agosto Transparente, o tema é Educação Fiscal e Atuação Cidadã, e temos convidadas que são verdadeiros exemplos de mulheres cidadãos. Estão conosco Belonice Sotoriva, que é presidente nacional do Observatório Social do Brasil, e Magda Weisberg, diretora do Centro de Educação Fiscal da Escola do Governo de São Paulo. E junto comigo, representando o Observatório Social do Brasil Limeira, nosso anfitrião, Walter Kopp, coordenador do Grupo de Trabalho Educação para a Cidadania, a quem eu peço para dar as boas-vindas às nossas convidadas e todos os que estão nos assistindo. Boa noite, Alê, boa noite, Magda, boa noite, Belonice, já agradecendo a gentileza da presença de vocês. Muito boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Muito bem, queria dar as boas-vindas para a Magda. Magda, obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aí presente conosco. Boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao Walter e a toda a equipe do Observatório Social de Limeira. É uma honra ter recebido esse convite, estar aqui hoje na abertura do Agosto Transparente, um evento de extrema relevância para a sociedade. Quero aproveitar para cumprimentar também a Belonice, presidente nacional do Observatório Social do Brasil, que tem a nobre missão de cuidar de 150 unidades filiadas em todo o nosso país. E se me permite, Alê, gostaria ainda de dizer que sou uma grande entusiasta dos observatórios, tenho o privilégio de fazer parte do Conselho Consultivo do Observatório Social do município de São Paulo. Tivemos essa semana a minha permanência renovada por mais 2 anos, e sem dúvida a importância grande de representar o Grupo de Educação Fiscal Estadual nesse conselho, e vamos em frente. Muito obrigado, Magda. É sempre bom ter pessoas com esse alto gabarito aí, participando ativamente do Observatório. E eu quero já estender, passar a palavra para a Belonice, dar as boas-vindas para você, Belonice. Obrigado por estar participando conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. Walter, Magda, é um prazer imenso, estar aqui com vocês nessa abertura, que eu também entendo que o Agosto Transparente, que inicia hoje, pode ser o início de uma grande história, eu acredito muito nisso, que a gente realmente consiga fazer esse agosto ficar conhecido na transparência, e é um prazer imenso estar aqui, podendo falar um pouquinho do observatório, com colegas aí especialistas. O Observatório Social de Limeira é um exemplo, para a rede, tem muitas boas práticas que a gente precisa e compartilha, então é um grande prazer poder estar aqui participando, e vamos fazer dessa noite uma noite que fique na história, marcada. Vamos em frente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Muito bom. E com essas ilustríssimas convidadas, eu queria dizer a vocês que o Observatório Social é um espaço para o exercício da cidadania
democrático e, principalmente, apartidário. Em Limeira, nós contamos com mais de 100 voluntários e também temos a colaboração dos investidores sociais, né, que são essenciais para a manutenção das nossas atividades. Gostaria de estar citando aqui, então, a Atlas, a ACIL, o nosso clube, a Cozinha da Família, o Valor Ambiental, o Sicredi, a Previseg, a Alfadine, o Cicobi, a Quality, a GF Lanternas e a Prescom Comunicação. Muito obrigado a vocês, nossos investidores sociais. Sem vocês, todo esse aparato, tudo isso aqui é inviável. E vamos lá, vamos começar, então. No âmbito nacional, o sistema do Observatório Social do Brasil está presente em 150 municípios e 17 estados brasileiros, contando com um trabalho de mais de 3.500 voluntários. À frente de todo esse contingente de cidadão, temos a Belonice Sotoriva, que é a nossa presidente nacional, a quem já agradeci muito pela participação, seja muito bem-vinda, e temos também a honra de contarmos com a participação da Magda, que é diretora do Centro de Educação Fiscal da Escola do Governo de São Paulo, a quem agradecemos imensamente por ter aceito prontamente o convite, né? E já vou começar com uma pergunta, e aí, Walter, o tema hoje é educação fiscal e atuação cidadã. Se nós estamos falando de educação, estamos falando de conhecimento, de aprendizado. Na sua opinião, qual é a importância do conhecimento para o exercício da cidadania? Ótima pergunta, Ali. Quem trata a educação, trata, sem dúvida nenhuma, do conhecimento, do aprendizado. Nós que falamos de educação fiscal, aliás, nesses 25, 26 anos, eu falei muito de educação fiscal no período que estive na Receita Federal, e é importante para exercer de forma plena a cidadania que se tenha o conhecimento, não há outro jeito. Nós pregamos que o cidadão deve acompanhar aquilo que o poder público faz, deve acompanhar as sessões de Câmara, deve acompanhar os gastos municipais. Agora, como ele vai fazer isso? Como ele vai desempenhar a contento essa tarefa de cidadania plena se ele não tem conhecimento? Então, é um papel fundamental da educação para a cidadania ajudar os cidadãos em todos os níveis, não apenas em idade escolar, mas todo e qualquer cidadão a buscar esse conhecimento. Só para citar um exemplo e ficar um pouco mais fácil de entender, nós incentivamos que o cidadão vá até as sessões de Câmara, que acompanhe o que ocorre ao vivo, presencialmente, quando era possível, hoje, através dos meios online, mas que ele acompanhe uma sessão de Câmara. Ele precisa conhecer como funciona uma sessão de Câmara. Isso se dá pela educação, isso se dá pela educação fiscal, isso se dá por um treinamento, por uma orientação, para que o cidadão consiga entender o que está passando ali, naquele momento. Outro exemplo, ele vai numa prestação de contas municipal, ou ainda participa de algum evento que aborde orçamento público municipal. Ele precisa entender, senão aquelas siglas que aparecem vão soar estranhas. E só é possível exercer de forma plena a cidadania, ou seja, buscar pelos seus direitos, exercer adequadamente seus deveres, quando se tem conhecimento. Muito bom, Walter, pela introdução. Lembrando que você acompanha, essa é a primeira live do Agosto Transparente, e você confere toda a programação lá no osplimeira.org.br/agosto. Então, estamos estreando hoje, espero que esse evento realmente se torne um evento dentro do calendário, e vamos em frente. E agora eu queria convidar a Belonice para um bate-papo e fazer uma pergunta, que é a seguinte:
não é sempre, Berenice, que nós temos a honra de contar com a participação da presidente nacional. Então, eu gostaria de saber mais sobre o trabalho do Observatório Social do Brasil, como que esse trabalho vem sendo realizado em todo o país, que, além de formar cidadão, traz economia aos cofres públicos. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bem, Ale e todos que nos acompanham, o Observatório Social é um sistema, né, como tu falaste aí na introdução, composto por 150 unidades e que ele mantém uma metodologia de trabalho, né? Então, nós temos 12 anos já de experiência na metodologia do Observatório Social. A nossa metodologia é um trabalho preventivo, isso é importante que a gente registre, né? Todos os observatórios sociais, eles não têm cunho denuncista, muito pelo contrário, né? Nós trabalhamos junto para o fortalecimento, para a eficiência da gestão pública. Então, o sistema USB, né, que é que fundou, então, e que hoje a gente já temos várias capacitações, inclusive para as novas cidades que quiserem constituir observatórios sociais, existe toda uma metodologia que foi cuidadosamente realizada, nós possuímos capacitações, então, porque é um sistema, né? Ou seja, cada cidade vai estar dentro do seu município atuando e fazendo esse controle, né? Como o Walter acabou de falar, mesmo com o legislativo, com o executivo. Então, como ele é um trabalho preventivo, que desde a licitação pode ser, então, apontado alguma irregularidade, para que seja antecipadamente corrigido e, assim, gerar uma economia para os recursos públicos, né? Então, esse trabalho é de cada cidadão lá no seu município. O ESB, ele tem, por sua vez, uma estrutura, já é uma estrutura pequena, mas já tem uma grande história, né? Nós temos manuais, temos código de conduta, existe o compliance do Observatório Social, né? E também tudo isso acontece devido à participação de todas essas unidades, né? E para isso, a gente tem também dividem as experiências, as boas práticas de todos os municípios. Então, o método foi criado de forma que tudo que Limeira fizer, né, que seja interessante, que todos os observatórios do sistema também aprendam e apliquem na sua cidade, a gente chama isso de boas práticas. Isso é dividido entre todo o sistema, isso é muito bacana. Temos reuniões mensais, temos força-tarefa, agora com o Covid, né, com essa pandemia, temos uma força-tarefa também trabalhando muito para controlar tudo isso. Ou seja, temos parcerias com o Tribunal de Contas, Ministério Público, CGU, TCU, enfim. O sistema USB está a serviço, né, de todas as nossas unidades e procurando sempre manter que o método, né, seja realmente cumprido com normativas, enfim, para que a gente possa seguir com o mesmo respeito que tem se conseguido durante todos esses anos. Muito bem, Melanice. É uma imensa satisfação ter você aqui com a gente. Assim, tivemos um probleminha técnico aqui com a Magda, mas logo, logo ela volta. E enquanto ela não volta, a gente vai tocando aqui o nosso evento. É assim mesmo, live é isso, é ao vivo. E lembrando aí você que está nos assistindo, né? Passamos aí de quase 15 minutos de live. Nós estamos no YouTube, aproveita, se inscreve lá, marca lá, faz o seu contato lá, para que a gente possa estar avisando vocês sobre as próximas lives e mais. Mande sua pergunta no chat, aí no YouTube tem um chat, você manda sua pergunta, logo mais nós vamos ter aí uma sessão de perguntas,
E eu vou passar a bola, então, de novo para o Walter, enquanto a Magda verifica, né, a parte técnica dela aqui. Ô, Walter, é comum a gente ouvir das pessoas quando o assunto é corrupção, que tal político rouba mais faz, que sempre foi assim, ou que o que é público não é de ninguém. Como que a educação fiscal lida com isso? Walter, você está mudo. Opa! Eu estou. Não, já resolvi. Já resolvi. Você me deixou mudo, hein? Educação, por si só, é formar consciências. E quando se trata de cidadania, então, essa máxima tem um valor maior ainda. Por isso que a gente tem um papel de tentar mudar essas concepções do senso comum. Quem já não ouviu que o achado não é roubado e tantas outras distorções que passam de tanto serem repetidas de geração para geração, passam a ser usado como se fosse algo aceitável. E o que você colocou no questionamento, claro que o rouba mais faz está totalmente errado, porque se não roubasse, faria muito mais. Rouba, desvia uma parte, e a nossa atuação enquanto cidadãos engajados numa entidade, como é o caso do Observatório Social, é exatamente tentar coibir essas práticas, mudar essa mentalidade. Uma outra coisa que você citou na pergunta, todo mundo faz isso, mas espera aí, você não é todo mundo, cada cidadão é único, cada cidadão tem os seus direitos inalienáveis, só ele pode exercer aquele direito. E tem também os seus deveres, ou seja, ele tem que cumprir a sua parte e exigir, no caso do poder público, que cumpra aquilo que a própria lei, que a própria norma manda que ele faça. Um outro erro de entendimento, de senso comum, é achar que a coisa pública, ela não é de ninguém. E, na verdade, é exatamente o oposto. A coisa pública é de todos nós. E se aquela coisa é de todos nós, os cuidados também cabem a nós. Então, quem tem que cuidar da coisa pública é cada um de nós, cidadãos. Quando nós elegemos um representante, nós temos uma democracia representativa, nós passamos uma procuração para um agente político em nosso nome administrar a cidade, isso não significa que a nossa cidadania acabou ali. Nós temos que continuar praticando atos de cidadania no dia a dia, ou seja, o próprio observatório tem até uma campanha, Área Livre de Corrupção. Quer dizer, se eu quero combater a corrupção, se eu quero agir preventivamente nesse combate, a primeira coisa que deve ocorrer é eu e o maior número possível de pessoas que eu consiga convencer, temos que ser área livre de corrupção. A partir daí é que a gente começa uma mudança e uma melhoria na própria gestão pública. Perfeito, Walter. E, Belonice, como que o Observatório atua, né, nessa educação fiscal, essa questão da corrupção? Fala um pouquinho para nós, aproveitando, né, a sua participação, ilustríssima participação, fala um pouquinho de como o Observatório vem atuando nesse sentido. Ali, só para complementar aí o que o Walter estava falando, né, que eu acho que é isso mesmo, essa fala do Walter, que cada um tem que fazer o seu papel. Como é o tema da nossa live de hoje, né? Educação fiscal e atuação cidadã. Infelizmente, a gente trata no Brasil com uma cultura de que se terceiriza, né, essa responsabilidade somente para o agente que foi eleito, né, Walter? Ou seja,
já é um exercício de cidadania o direito de votar, né? Ou seja, no momento que você está escolhendo o teu candidato, inclusive nós temos esse ano eleições, e temos um programa no Observatório Social, temos um programa de eleições justamente para capacitar o cidadão, para comprometer o candidato, né? Aqui vamos ter cursos para vereadores. Então, o Observatório Social é o ambiente onde qualquer cidadão, seja uma dona de casa, um farmacêutico, um engenheiro, pode fazer uma atuação cidadã. Então, é um ambiente com uma metodologia que vai auxiliar, vai direcionar, vai treinar, mas precisa muito da expertise individual de cada cidadão aí que está nos assistindo. Estão todos convidados a integrarem a rede, né, integrarem o nosso sistema, porque nós não podemos mais, né, vamos aproveitar esse lançamento do Agosto Transparente, nós não podemos mais imaginar que a responsabilidade de um Brasil melhor esteja somente na mão dos políticos, né? Nós, cidadãos, temos muita responsabilidade e é o cidadão mesmo que tem que monitorar, que tem que controlar, que tem que auxiliar, né? Porque nenhum gestor, a gente não queremos crer que as pessoas ajam sempre de má fé, né? Mesmo os políticos. O cidadão, se ele está junto para construir esse ambiente melhor, evidentemente que vamos ter uma cultura, né, mudada. Daqui a pouco, nas próximas gerações, a gente sabe da diferença que existe cultural do nosso país, daqui a pouco com outros países já, mas o sistema OSB está aí justamente para trabalhar todos juntos, tá? Por isso que não existe o observatório de cada cidade que está se instalando, cada cidade que forma esse observatório vai ter lá pessoas que estarão claramente trabalhando voluntariamente, dando do seu conhecimento para que possa melhorar, então, a gestão pública, né, torná-la mais eficiente. E, para isso, nós temos, evidentemente, um trabalho muito grande também da educação fiscal. Mas chegou a Magda aí, então vamos deixar, depois a gente continua. Muito bom. Esse bate-papo que é gostoso, né? Lembrando a vocês que nós já passamos de 23 minutos da live, temos aí mais de 25 participantes. É muito bom ter vocês aqui. Passamos das 20 horas e 25 minutos. A Berenice bem colocou vários pontos importantes. A nossa amiga Magda conseguiu restabelecer a conexão. Ficamos muito felizes com isso. E aí, Magda, eu já quero passar a palavra para você, para a gente fazer uma pergunta, para que você nos ajude a entender, se é possível, até com exemplos, né, essa questão dos direitos e deveres no exercício da cidadania. Primeiramente, quero pedir desculpas. Teve uma queda aqui no Wi-Fi, e aí a gente é completamente dependente de internet, então a gente está sujeito a algumas oscilações, vamos dizer. Mas restabelecido, vamos seguir em frente. Muito interessante, Ale, falar sobre isso. Eu acho que é importante que as pessoas compreendam que a cidadania ela tem que ser entendida como um conjunto de direitos e deveres que devam ser exercidos pelos indivíduos. A cidadania ela só é plena se ela for dotada de direitos civis, políticos e sociais. Vamos para os exemplos para o nosso público conseguir compreender o que nós estamos querendo dizer. O direito civil é aquele inerente
a liberdade individual, de expressão, de pensamento, o direito à propriedade. O direito político é aquele exercido, é quando você exerce o próprio poder político, seja como eleitor, seja como eleito. E o direito social, ele é relativo ao bem-estar econômico e social, que é algo muito carente na nossa população. E aí a gente tem uma série de exemplos: a educação, o trabalho, a saúde, a previdência social, a alimentação, moradia, transporte, tudo aquilo que consta no artigo 6º da Constituição Federal. E para quem vive em sociedade, quais seriam os deveres? Votar é um deles, assim como um direito é também um dever. Naturalmente, o cumprimento às leis. E no âmbito da educação fiscal, nós teríamos que destacar 2 deveres: o pagamento dos tributos e o acompanhamento e fiscalização da atuação do Estado. Para a educação fiscal, um dos principais objetivos é sensibilizar o cidadão quanto à função socioeconômica do tributo. A arrecadação de tributos, ela é a fonte de receita que o Estado tem para o financiamento dos serviços e das políticas públicas, tão necessárias para a nossa sociedade. Claro que se a gente sair agora para as ruas e perguntar para cada um, ninguém vai responder que gosta de pagar imposto, que gosta de pagar taxa, ninguém gosta. Mas sem esse recurso, o Estado não tem condições de cumprir o seu dever, já que estamos falando em deveres, o seu dever de atender às necessidades da população. Uma outra frente da educação fiscal é capacitar o cidadão para que ele tenha condições de fiscalizar e acompanhar a forma como os recursos públicos estão sendo aplicados, tá certo? E é claro que para isso ele precisa pagar os tributos dele, mas não basta fazer isso, ele tem que cobrar, ele tem que exercer o dever do controle social. E temos cá o exemplo do Observatório como um instrumento muito poderoso à disposição da sociedade, justamente para o exercício desse controle social. Alê. Muito bom, Magda. Realmente a educação, né? Você conhecer é a que faz toda a diferença, né? E aí eu me lembrei da fala da Belonice, que falou muito sobre essa questão das ações que o Observatório tem no sentido de ter um curso para vereador, ter outros cursos, tem ações de educação. E aí eu queria perguntar para você, Belonice, tem a questão da Escola da Cidadania. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho da importância dessa plataforma no sistema do Observatório para a sociedade, os cursos que são oferecidos, você citou alguns cursos aí já, e eu fiquei sabendo que tem até curso para crianças, né? Tem projetos para crianças, né? É correto isso daí? Fala um pouquinho para a gente. Você está muda, mas peraí. Está mudo o microfone. Aí. Isso, já tirei aqui para não fazer barulho, né? Realmente, o Observatório trabalha muito. Isso que a Magda falou. Nós ensinarmos, né, desde as crianças, os seus direitos e também os seus deveres. Porque, veja, direitos é mais comum que as pessoas aprendam, né? Mas elas também têm os seus deveres. E nós, do Observatório Social, trabalhamos com o controle social, que nós falamos antes sobre a educação, mas também um braço muito forte nosso é a educação fiscal. E dentro desse braço, né, que nós temos de educação fiscal, nós temos uma ferramenta muito importante, né, que é a Escola da Cidadania, com site da Escola da Cidadania. E nesse site nós temos muitos cursos, mais de 100 cursos gratuitos. Nós temos alguns cursos também que são comprados. Agora mesmo eu estava, inclusive, participando de um curso de gamificação corporativa, que é uma possibilidade. Então, a gente traz, através dos nossos parceiros, muita inovação,
trazemos muitas informações, tanto para os gestores públicos, bem como para empresários, porque também precisamos nos preocupar com o ambiente, né, dos vendedores, enfim, que oferecem para o poder público. Nós trabalhamos muito em capacitação dos nossos próprios voluntários. Nós temos, dentro dessa plataforma também, temos muitos temas que interessam aos voluntários, e nós temos Brusque, que inovou, né, em Santa Catarina, com um projeto muito bacana chamado Observador Mirim, e que está sendo replicado em várias cidades, inclusive aqui na minha, aqui no Rio Grande do Sul. Observador Mirim, a gente vai para dentro da sala de aula, Lê, e explicamos para as crianças o que é ser um cidadão, os seus direitos, os seus deveres, o trabalho do vereador, o trabalho do prefeito. Temos também a contação de histórias, justamente para fazer com que estas crianças já cresçam sabendo da sua responsabilidade, dos seus direitos, dos seus deveres, e também sabendo que elas podem fazer o controle social e podem estar participando, então, de forma efetiva da gestão do seu município. Nós trabalhamos fortemente com educação e isso particularmente me encanta, né, o trabalho do observatório nesse sentido. Muito bem. O papel da educação, né, no combate à corrupção, no papel de informar ao cidadão como que realmente funciona, né, a máquina pública, como funciona toda a gestão pública, isso é muito importante. E aí eu tenho uma pergunta para a Magda, que um dos pilares da atuação do observatório é justamente, como a Beronice bem falou, essa atuação preventiva em relação à corrupção. E como que a educação fiscal, na sua opinião, pode ajudar nessa missão? Ale, essa pergunta ela é excelente. Inclusive, eu gosto muito de explicar essa questão do combate à corrupção, porque tem muita gente boa por aí que não tem a percepção correta do que é a corrupção. Tem a falsa percepção de que a corrupção ela se restringe tão somente aos desvios milionários e aos escândalos da política, o que é errôneo. Por quê? Porque, infelizmente, a corrupção ela pode ser vista em todos os segmentos da sociedade. Nas nossas ações de educação fiscal, independente do público que esteja nos ouvindo, até um público mais infantil, um público de jovens do ensino médio, público universitário, conselheiros municipais, contadores, advogados, não importa. Independente do público a quem a gente se dirige nas nossas ações, a gente tem que dizer, a corrupção, ela está presente em todos os nichos da sociedade. E se a gente fala em uma atuação cidadã, isso implica, obrigatoriamente, num comportamento ético do dia a dia. Vou pelos exemplos para as pessoas entenderem essa questão. Existe corrupção na escola e na universidade? Existe. Quando um aluno ele faz plágio de um trabalho na internet, isso é corrupção. Mas não estou desviando dinheiro, não estou roubando ninguém. Sim, você tirou o direito autoral de uma pessoa que fez o trabalho. Isso é corrupção também. Tem a corrupção na responsabilidade tributária? Tem. Quando eu vou a um estabelecimento e não peço a minha nota fiscal, isso é corrupção. Quando eu desisto da nota fiscal em troca de um desconto no preço do produto para obter vantagem, isso é corrupção também. Existe corrupção também nas eleições, quando se compra, quando se vende votos, quando se dissemina fake news. Isso também é corrupção. Então, no dia a dia, existe a corrupção e as pessoas passam, às vezes, por isso, sem ter a percepção de que pequenas ações, de que pequenos atos não éticos vão representar a corrupção. E eu aproveito para dizer, Alea, nesse debate aqui do Agosto Transparente, a importância do ano de 2020, nós temos eleições municipais,
e sei que vocês estão atentos a isso, tanto é que o tema das eleições, ele vai fazer parte do encerramento, né, do evento, do Agosto Transparente, então é muito importante a conscientização dos representantes que nós colocamos, porque são os representantes que estão com o nosso dinheiro, o prefeito que cuida do nosso dinheiro, aqueles que legislam, tem que legislar a favor da população. Então, eu já faço a propaganda aqui, para que acompanhem todos os encontros do Agosto Transparente, mas que não percam esse último, que vai falar das eleições. Obrigada, Lê. Obrigado você, Magda. Eu queria emendar, nós estamos falando aqui de corrupção, já passamos aí de 35 minutos de live. Eu queria que a Belonice falasse um pouquinho para nós dessa questão da corrupção, desse papel do observatório, pegando o gancho aí de tudo que a Magda já falou, e ela citou bem essa questão, né, das pequenas corrupções, né, aqueles pequenos atos que a gente não considera tão falho, mas que, na verdade, é o primeiro passo aí, vamos falar da corrupção. Não é mesmo, Belonice? Isso mesmo, Ali, por isso que a gente falava anteriormente de ir para dentro da sala de aula, né, Magda? E lá explicar que você furar a fila na hora do lanche, você está fazendo corrupção, você está tirando o direito de alguém, né? Então, realmente, é uma questão que nós precisamos de muito trabalho. Não podemos, em hipótese alguma, achar que tudo ficará perfeito. Nós tivemos uma grande melhoria. Eu vejo que a lei da transparência, ela é relativamente nova no país, né? E por conta nós estamos há poucos anos trabalhando com várias informações, estamos há poucos anos com esse envolvimento tão grande que a sociedade pode fazer esse controle. Então, se a nossa geração, quando eu era criança, eu estudava, até vou falar, Emoci ainda, né, do tempo de Emoci. Então, uma disciplina na escola. E hoje, a gente precisa fazer com que essa disciplina esteja dentro na formação das pessoas já, para que a gente possa fazer que as crianças cresçam dessa forma e assim possam realizar, então, mais controle social e terem clareza sobre os direitos, seus deveres, sobre a educação fiscal, de que realmente ela precisa tirar uma nota, que não pode subornar um guarda. Tudo isso que faz parte de ser um bom cidadão faz com que a gente consiga fazer uma marca nesse agosto transparente e que as pessoas se interessem pela transparência. Os sites de transparência, infelizmente, não são tão visitados pelo povo brasileiro. E deveriam ser, né? Então, vamos incentivar que as pessoas busquem a transparência. Nós temos órgãos de controle maravilhosos, né? Temos CGU, TCU, o Ministério Público, que são organizações oficiais de controle social, mas que é muito trabalho, o nosso país é muito grande, e eles precisam da colaboração do povo, principalmente se for de forma preventiva. Não adianta chegar depois das denúncias, depois de que já tenha acontecido alguma situação que acabe levando algum recurso público. Então, vejam, se o cidadão se envolver, com certeza nós faremos um país melhor, né, com essa participação aí na educação fiscal. A gente vai construindo esse desejo do brasileiro e já estamos fazendo uma. Muito bem, Belonice. E o tema realmente é um tema que a gente poderia ficar falando horas aqui, né? Corrupção, o papel da educação, as pequenas corrupções. E aí, Walter, eu queria passar a palavra para você, né? A Magda falou sobre corrupção, né, o direito autoral, a Belonice também falou muito bem a questão da corrupção. Eu queria que você falasse um pouquinho também, desse alguns insights para nós sobre essa questão das pequenas, né, dos pequenos atos, né, que envolvem, né, corrupção. Eu vou relembrar aqui
aqui, Ale, algo que aconteceu comigo logo na criação, na instalação do observatório aqui em Limeira. Um amigo, que por sinal eu considero muito, mas não vou falar o nome dele aqui, ele fez o seguinte questionamento para mim: mas para que observatório social? A função de fiscalizar o executivo é do vereador, aliás, é a principal função dele, né? E eu, lógico, com todo jeito, afinal é meu amigo, continua sendo mesmo depois dessa conversa, eu disse: mas se cada um cumprisse 100% do seu dever, soubesse usar os seus direitos, não precisaríamos de policiais na rua, não haveriam questões na justiça, enfim. As coisas acontecem, não acontecem do jeito que é o desejável, que é o correto, então precisa alguém agir. Por isso, o observatório tem essa função de monitorar o trabalho e a administração pública. Também ele questionou, mas existe CGU, existe, a Belonice citou esses órgãos muito competentes. Existem tribunais de contas, existe CGU, existe o Ministério Público e cumprem o seu papel. Por que, então, existe o Observatório Social? E com essa fala eu quero atingir você que não conhece direito como funciona o Observatório Social. O Observatório Social existe porque nós temos condição, e a Belonice citou muito bem isso, de agir preventivamente em relação à corrupção. E funciona, tem eficácia mesmo o trabalho preventivo. Explico melhor. Um tribunal de contas, ele só vai analisar uma conta se ela já foi paga. E se ela já foi paga e houve desvio de dinheiro público, esse dinheiro já está bem distante e as estatísticas mostram que aproximadamente 5 anos depois, pouco mais de 10% do que foi desviado retorna aos cofres públicos. O Ministério Público precisa ser provocado para que haja. Nós temos CGU, mesma coisa, o controle é feito a posteriori, é feito depois que o desvio aconteceu. Somente nós, cidadãos organizados, e o Observatório Social é um lugar ideal para essa organização, podemos impedir, dificultar que a corrupção ocorra. Muito bem, Walter. E lembrando que nós já estamos aí há 40 minutos da nossa live, mais precisamente 42 minutos, e todos aqui, né, a Magda, a Belonice, o próprio Walter falou muito sobre essa questão da corrupção, o papel da educação. Acho que uma das palavras que nós mais mencionamos aqui é a palavra educação cidadã, e lembrando a você que está nos assistindo nesse exato momento, nós passamos aí das 20 horas e 43 minutos, essa live vai ficar gravada, então se você chegou agora, não se preocupe, você vai poder rever toda essa live, toda essa discussão nossa acerca da corrupção. E eu queria fazer um convite, você que está assistindo agora, está participando aqui conosco, mande a sua pergunta, nós estamos indo agora para uma próxima etapa aqui, para uma próxima... Não vai ter break, não vai ter comercial, nós vamos para uma próxima parte aqui, que é justamente as perguntas, né? Então aproveitem essas ilustres convidadas, né, a Magda e a Belonice, que estão aqui presentes, para enviar a sua pergunta. E vocês devem estar vendo aí na tela um QR Code, e eu queria falar sobre ele. Esse QR Code, ao aproximar o teu celular nesse QR Code, você pode fazer uma doação para o Observatório Social Brasil Limeira, né? Essa sua doação, ela ajuda a manter toda a estrutura, todas as ações, inclusive até o Agosto Transparente, todas as ações que são executadas pelo Observatório Social. Lembrando que o Observatório é uma instituição, uma organização não governamental que busca aí a transparência pública, a partidária. Então, se você sente que esse trabalho é importante, aproxime seu QR Code e faça a sua doação. E mais que isso, envie sua pergunta. Aproveite agora, envie sua pergunta, participe. Eu estou aqui meio que conduzindo para dar tempo de você escrever aí a pergunta, porque nós já temos algumas chegando aqui. E eu vou
vou perguntar para as nossas convidadas e para o nosso convidado Walter, se estão todos prontos aí para responder as perguntas dos nossos participantes. Todos prontos aí? Manda! Olha, legal, hein? Então, vamos lá. Vamos começar, então, Com certeza. a pergunta primeira do Marcos, e ele direcionou aí para o Walter, e eu gostaria que não só o Walter respondesse, mas que tanto a Magda quanto a Belonice pudessem complementar também, se possível, ok? Então, vamos lá. Ô, Walter, o Marcos pergunta o seguinte: as escolas deveriam abrir mais espaço para a educação fiscal em suas grades? Sem nenhuma dúvida, usando uma linguagem da área educacional, a educação fiscal ela deve estar transversalmente em relação às disciplinas, ou seja, não precisa necessariamente ser uma disciplina de educação fiscal ou educação para a cidadania. Eu posso ensinar matemática mostrando a porcentagem de cada produto ou serviço adquirido que representa o financiamento do Estado, ou seja, que representa o tributo que está contido ali. Eu posso, através da aula de história, mostrar como surgiu a tributação, como apareceu essa necessidade, como se financiava o Estado nos primeiros tempos, enfim. Não faltam espaços transversais, eu posso agregar numa disciplina ensinamentos de educação fiscal. E para que todos falem, que já perceberam que eu falo bastante, eu queria até dar uma informação aqui, uma notícia até. Nós, quem é de Limeira conhece, nós temos uma entidade atuante aqui na cidade, hoje, inclusive, conversei com o presidente e confirmamos esse trabalho, que é o CampL, que são os patrulheiros, e nós estaremos firmando uma parceria com os patrulheiros e nós estaremos fornecendo conteúdo de educação fiscal e de cidadania fiscal para os jovens que passam um período lá se preparando para assumir o mercado de trabalho. Já na próxima semana estaremos sentando para conversar, montando esse projeto. Muito bacana. Magda, educação fiscal na grade curricular. Comenta para a gente aí essa pergunta do Marcos. Eu concordo com o Walter quando ele diz que a educação fiscal ela pode ser trabalhada em diferentes matérias, no português, na matemática, na história. Isso é realidade, sim. E a gente sabe que os professores, eles conseguem aplicar os conceitos aos alunos até de uma forma muito, com exemplos, uma forma bastante didática, se trabalhado dessa forma. Mas a gente sabe que a inclusão de uma disciplina de educação fiscal no ensino médio seria bastante promissora para a gente sedimentar a educação fiscal na rede de ensino. Hoje, a gente consegue implantar esse tipo de coisa aqui no estado de São Paulo em iniciativas avulsas de escolas, de professores, que conseguem trabalhar os conteúdos, que têm interesse em trabalhar com a educação fiscal de uma forma mais plena. Mas ainda é muito incipiente. Onde nós temos conseguido resultados bastante satisfatórios é na implantação da educação fiscal na universidade. Nós já temos algumas universidades aqui no estado de São Paulo, parceiras, que elas anualmente, nos pedem para nós ministrarmos a disciplina de educação fiscal. Então, já vira uma cultura, os alunos de um ano para o outro já vão perguntando, e aí, esse ano vai ter a disciplina de educação fiscal? Já vai virando um hábito, já vai virando um interesse, e os próprios alunos acabam nos ajudando nesse sentido, no boca a boca, no comentário, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguisse implantar no currículo, na grade, no ensino médio, acho que seria um avanço muito grande para o nosso programa, Alê. Muito bom. Vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes, né? Belonice, comenta um pouquinho sobre essa questão da educação fiscal na grade curricular. Justamente o que a Magda acabou de colocar. Nós tivemos uma reunião, tem uns 15 dias já, com uma universidade do estado de Santa Catarina,
onde eles estão alterando o seu currículo para incluir, então, a disciplina de controle social. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, porque o controle social, até então, nós tínhamos, assim, bolsistas das universidades, TCCs, né, estagiários que atuavam, porque é uma forma de trazer para a prática muitos dos cursos. Por exemplo, o curso de engenharia, ele pode trabalhar na disciplina de controle social, ele pode trabalhar a prática, fazendo o acompanhamento da licitação, indo lá verificar o asfalto. Então, isso é muito bacana, a gente está percebendo esse movimento do interesse e é uma forma de nós atendermos, então, a educação fiscal com as crianças, com os nossos programas, né, de Observador Mirim e outros programas mais para as crianças, e para o jovem, realmente é muito importante que essa disciplina esteja no currículo da escola, porque daí ele vai fazer e vai ser uma prática, né, já comum, que a escola precisa que o aluno aprenda. Então, esse movimento está acontecendo, a gente fica muito feliz de ver que algumas instituições estão incluindo a disciplina de controle social dentro do currículo escolar. Isso é positivo. Muito bom. Você vê que o assunto, se a gente quiser falar sobre esse assunto aqui, a gente vai falando, né? O assunto é muito gostoso, muito bacana. Ô Walter, e fala para mim, até uma pergunta do Bruno aqui, né? Quais são as iniciativas que o Observatório de Limeira, né? O Observatório Social do Brasil Limeira, tem feito no âmbito da educação para a cidadania? A gente pode dizer aí, por exemplo, que o Agosto Transparente é uma dessas iniciativas. Pois é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior iniciativa, no sentido de abrangência que pode vir a ter a ideia do Agosto Transparente, onde a concepção desse evento ela foi feita, obviamente, há alguns anos atrás até, e não esperávamos estar iniciando a atividade na situação que a pandemia nos coloca, sem a possibilidade de realizar o evento ao vivo. Esse evento, Agosto Transparente, ele foi concebido para ser feito junto às universidades, viu, Belonice? Exatamente, a Magda também citou as universidades, a base, se Deus quiser, em 2021 a gente vai ter o Agosto Transparente em Limeira sendo realizado dessa forma, seria cada semana ter uma palestra importante, uma palestra master, no auditório de uma faculdade, envolvendo todos os alunos e a comunidade nessa participação, porque só assim a gente constrói. É difícil, é na base da insistência, é na base da repetição que a gente vai conseguindo evoluir, mas aprendizado é isso. A gente aprende um conceito a partir do momento que ouve algumas vezes aquele conceito. E cidadania fiscal também será da mesma forma. Muito bom, Walter. E eu queria lembrar que essa é só a primeira live do Agosto Transparente. Então, toda quarta, às 20 horas, durante o mês de agosto, essa é a primeira. Vamos ter mais 3 lives do Agosto Transparente, inclusive a Magda bem lembrou, se eu não me engano, que a última nós vamos falar sobre eleições 2020, então um tema muito relevante aí, muito do momento, né? Estamos chegando próximo aí das eleições, e eu queria te convidar, você que está assistindo, para acessar aí osbprimeira.org.br/agosto e conferir toda a programação, conferir quem serão os próximos convidados ilustres dessa nossa série de lives para falar de transparência, falar de cidadania, falar de gestão pública. E para continuar, nós estamos chegando aí já ao final desta live, mas antes eu queria passar a palavra para a Belonice, a presidente do Observatório Nacional, para falar um pouquinho sobre o 4º Congresso Pacto pelo Brasil,
que vai acontecer, vai ter início no próximo dia 25 de agosto. É isso, né, Belonice? Dia 25? É isso, Ale. Nós já tivemos, então, 3 edições do Pacto pelo Brasil. Essas edições já são históricas, né? Porque foram verdadeiros sucessos. E este ano, de forma diferente, então, nós teremos o 4º Pacto pelo Brasil, com o tema Transformando o Brasil pela Integridade no Pós-Pandemia da Corrupção. Ele inicia no dia 25 de agosto, é totalmente gratuito. Eu já convido a todos para acessarem a página do Pacto pelo Brasil, do Observatório Social, tá? Então, existe a própria página Pacto pelo Brasil. Façam as suas inscrições, porque tivemos 3 edições já. Essa será de uma forma, então, virtual, mais fácil ainda do acesso de quem tiver interesse. Os temas são de grande importância. Nós vamos estar trabalhando, então, o tema, para que vocês anotem aí, já reservem as suas agendas, né? No dia 25/8, inicia às 19 horas, falando sobre gestão pública. No dia 2/9, nós vamos falar sobre inovação e tecnologia, com aí sim, Ale, autoridades realmente convidados ilustres, com pessoas em todos os dias, com convidados ilustres, com umas expertises maravilhosas para poder estar falando com a gente, tá? No dia 12/9, então, nós vamos trabalhar integridade e compliance. Inclusive, compliance é parte, né? Nós não abordamos aqui hoje, mas é parte dos nossos temas de educação também, de educação da Escola da Cidadania, vamos estar abordando no Congresso, e também no dia 17/9, sempre às 19 horas, sobre prevenção e corrupção. Então, todos estão convidados, estamos no mês da transparência e no mês do Pacto pelo Brasil. Todos, conto com a presença de todos, são informações importantíssimas e que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, né? E como já diz o nome, Pacto pelo Brasil. A empresa que tiver interesse em se integrar a esse conceito de integridade, de construção, então, que cada um pode fazer, por isso é o nome Pacto. Qual é a tua contribuição para um Brasil melhor? Esse é o nosso lema do Pacto, né? O que cada um pode fazer? Já está estruturado e contamos com vocês, e inclusive ainda há tempo, né, de que se alguma empresa tiver interesse em ser patrocinadora, ainda existe esse tempo de contato conosco. Muito obrigada pela presença de todos, hein? Já estou contando com vocês. Bom, eu deixei aqui, Belonice, para quem está nos assistindo, tá lá, pactopelobrasil.org.br, participe também, como a Belonice bem falou, nós estamos no mês da transparência, este é o Agosto Transparente, então participe do Pacto pelo Brasil, e antes de começar, participe da nossa série aqui de lives, e vamos partir então, já chegamos a quase 1 hora de live, eu comentei aqui com os participantes que seria em torno de 1 hora, e demais aqui já agradecer a participação de vocês, do Walter, da Magda, da Belonice. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês, mas, assim, agradecer de coração por vocês trazerem informações tão relevantes nessa noite. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse primeiro painel, e, com certeza, não esqueça, acessa aí osblimeira.org.br/agosto, lá tem a programação das outras 3 lives que nós vamos realizar às quartas-feiras, ou seja, quarta-feira, 20 horas, na próxima quarta, às 20 horas, já tem mais uma nova live. E eu queria, então, passar a palavra para cada um de vocês, para as considerações finais, e aí a gente vai conduzindo o final dessa live. Walter, você com a palavra, muito obrigado por ser esse anfitrião, né, tão cuidadoso com a organização dessa live. Eu passo a bola para você, e aí depois a gente bate mais um papo com as considerações finais
da Magda e da Belonice. Maravilha, Ale. Queria agradecer mais uma vez a presença das nossas queridas convidadas, a Magda e a Belonice, que conferiram um especial brilho a essa abertura do Agosto Transparente. Agradecer a você que nos acompanhou, pedir que você convide seus amigos, avise que o evento está apenas começando. Temos mais 3 quartas-feiras ainda, no dia 26 encerramos, falando de eleições 2020 e cidadania, e a programação completa, o Ale já passou para vocês o caminho, é só entrar no nosso site, /agosto. Como você adora encerrar toda a live com uma frase, hoje eu vou encerrar com uma também, e não será sua, eu vou deixar a sua para você mesmo falar, viu, Ale? Então, a minha frase é o seguinte: quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, arranja desculpas. É um provérbio árabe e tem tudo a ver com atuação cidadã. Obrigado a todos. Eu que agradeço a sua participação e com certeza só somou nessa primeira live. E aí nos bastidores você também trabalhou muito pela organização. Eu queria passar a palavra para a Magda. Magda, muito obrigado pela sua participação. Teve probleminha técnico, mas ao vivo é isso mesmo, né? E eu espero que realmente tenha se sentido acolhida e fica convite para próximas lives para você participar também. E queria deixar a palavra para suas considerações finais. Obrigada, Alessandro. Peço desculpas novamente do pequeno probleminha técnico, mas o importante é que restabeleceu, eu pude voltar para debater, para conversar com todos. Quero agradecer muito novamente ao Observatório de Limeira, na pessoa do Walter, de toda a equipe. Me coloco à disposição do Observatório para outros eventos, para outras contribuições, né? Que como Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo, a gente dá o suporte para os municípios, para os trabalhos dos municípios. Então, o Observatório é uma frente de trabalho das mais importantes do GEF São Paulo. Também estendo esse agradecimento à Belonice, também me coloco à disposição do Observatório Social do Brasil, naquilo que for preciso, no que São Paulo puder ajudar com a educação fiscal para o Brasil, nós estamos à disposição também. E acho que o debate que foi feito aqui, um debate muito necessário, e realmente é um privilégio poder oferecer isso para a sociedade, um debate sério, de ideias, de conceitos, de proposições, de transparência, né? E você que esteve conosco até agora, fale com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, multiplique essas informações, seja um educador fiscal, né? O educador, uma vez educador fiscal, sempre educador fiscal. Entrou por essa porta, não sai mais. É um bichinho que pega a gente e não larga mais. Então, você que gostou, fale com seus amigos, com seus conhecidos, com seus vizinhos, e nos acompanhe o Grupo de Educação Fiscal, acompanhe o Observatório de Limeira, o Observatório do seu município para você, independente do município onde você esteja nos assistindo, acompanhe as ações do Observatório Nacional, se inscreva no Congresso do Pacto pelo Brasil, é uma oportunidade única. Eu, nas outras edições, não tive oportunidade, que era presencial no Paraná. Dessa vez, não tem dúvida, vou participar. E é isso, eu quero agradecer, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado a você, Magda. E eu queria passar a palavra já para Belonice. Belonice, muito obrigado pela sua participação. É uma satisfação poder contar com a presidente do Observatório do Brasil, estreando o nosso Agosto Transparente. E eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais. Gente, eu que sou muito grata, tá? Muito grata por vocês terem feito todo esse trabalho, né? Educação fiscal é importantíssimo, educação cidadã, mês transparente, o mês de agosto transparente. Então, eu sou grata a todo esse grupo de Limeira. Foi um prazer imenso, Magda, te conhecer. A Ali, eu e o Walter já tivemos a oportunidade de conversar.
e contem sempre conosco, né? Nós estamos sempre à disposição de vocês e fico muito feliz mesmo por toda essa iniciativa e esse belo exemplo aí para que todos do sistema possam seguir, né, trabalhando com esse lema nos próximos anos aí com ações locais. Quem sabe, né, a gente consegue fazer realmente um conceito de agosto transparente. Vamos trabalhar para isso. Eu fico grata pela oportunidade e podem sempre contar conosco. Uma boa noite e até a próxima. Nós é que agradecemos a sua participação, Belonice, e isso é o que permite, né? Isso é quando você está online, né? A gente, né, você está aí no Rio Grande do Sul, a Magda na capital, o Walter na casa dele, eu aqui na minha, e a gente consegue bater esse papo super produtivo. Então, novamente, convidar você, acessa lá, osblimeira.org.br/agosto, tem lá toda a programação. E eu queria falar que na próxima quarta, o nosso tema será compras públicas, rede de controle. O anfitrião será o nosso presidente Raul Grobo, que é presidente do Conselho de Administração, e temos outros convidados, mas aí eu vou pedir para você entrar no osblimeira.org.br/agosto, confere lá o nome dos nossos convidados ilustres, e queria aqui já novamente agradecer, um agradecimento especial a todos os voluntários do Observatório daqui de Limeira, do Observatório Social do Brasil Limeira, que estão fazendo esse evento virar realidade. Foi um movimento árduo para que a gente pudesse organizar de forma online, de forma organizada e transparente, e tudo funcionando bonitinho. E também, claro, agradecer os nossos investidores sociais, a Atlas, a ACIL, o nosso clube, a Cozinha da Família, o Valor Ambiental, o Sicredi, a Previseg, a Alfadime, o Cicobi, o Quality, a GF Lanternas e a Presscom Comunicação. E, como o próprio Walter disse, eu sempre encerro a live com uma frase, onde indignar-se é importante, mas atitude é fundamental. Boa noite a todos e até a próxima quarta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.